Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Quem não me conhece ainda, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou o Márcio, eu sou CVO da marca Result, eu atuo com gestão estratégica de pessoas aproximadamente aí há uns 15 anos, desenvolvendo trabalhos em diversos segmentos de negócio, com diversos focos específicos, mas sempre assessorando empresas a obter resultado através de pessoas. Sempre trabalhando muito com a estratégia, com o desdobramento dessa estratégia através de ações, com cultura organizacional e principalmente com lideranças, né? Lideranças, para mim, tem um sentido especial, porque eu acredito muito na liderança como principal instrumento de aceleração e de busca de resultados. Dentro do tema gestão de pessoas, que é algo, na verdade, bem abrangente, nós vamos falar sobre um assunto chamado motivação. Como manter a motivação da nossa equipe, como fazer que a motivação se sustente ao longo do processo, respondendo até uma pergunta do nosso gestor, parceiro, Hélio, que encaminhou aqui, que é a batalha diária dele dentro das operações, que é manter a motivação da sua equipe. Hoje nós vamos falar então, respondendo aí a dor do Hélio que nos assiste, respondendo um pouquinho o tema motivação, né? Como manter a motivação da nossa equipe? O que acontece? Muitas vezes nós, gestores, empreendedores, estamos lá na frente de batalha, na trincheira, desenvolvendo gente, e nós observamos que você faz um trabalho na equipe, a equipe cresce, a motivação eleva, os resultados começam a aparecer, logo você se afasta um pouquinho, esse resultado cai. E aí você tem que voltar, retrabalhar tudo de novo, e aí cresce de novo o resultado e o resultado cai. Como a engenharia fala, aquilo é uma senoide, né? Ele não se mantém, não se sustenta dentro do processo. E a grande dúvida desse gestor é assim, Márcio, eu tento, mas eu não consigo ver o resultado aparecer. Cai toda hora, desenvolve toda hora. Então, colocando, evidentemente, de um ponto de vista bem fácil, trabalhando de uma maneira bem simples, eu vou colocar 3 dicas que eu acho fundamentais para que você tenha uma motivação constante na sua equipe e você consiga gerar resultados efetivos nesse trabalho. Bacana, então pensando nessa dor de como manter a motivação da equipe e não simplesmente ter aquela arrancada, aquele sprint e cair. 3 coisas que eu considero assim fundamentais nesse processo. Nós vamos trabalhar a construção de 3 elementos. O primeiro elemento, sem sombra de dúvida, é o elemento do desafio. Como você hoje, na sua gestão, como você hoje no teu processo, está trabalhando o desafio da sua equipe? O que eu vejo muito assim, falando de motivação, a motivação ela tem uma estrutura muito focada. Vamos falar, por exemplo, da teoria de Maslow, que é uma teoria muito legal, que fala dos pilares de motivação. Um dos pilares de motivação muito importante é a estima, quando a pessoa se sente reconhecido e ele exercita a sua capacidade de superação. Esse é um pilar extremamente forte para manter a motivação na equipe. E como que a pessoa vai se sentir que ele está reconhecido, que ele superou um desafio? Muitas vezes você tem um papel muito importante em estimular isso. O que eu vejo que a motivação começa a cair dentro das equipes quando as pessoas estão nesse nível de resultado e muitas vezes os desafios acompanham o mesmo nível de resultado que elas estão. Então, naturalmente, aquela rotina, todo dia você executando a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, começa, vamos falar assim, a haver um movimento de deteriorização da motivação. Aquilo começa de verdade gerar um resultado ruim e as pessoas começam a ver mais os defeitos. Então, o teu trabalho é elevar essa zona de rotina, ou seja, construir de verdade desafios numa proporção a tirar as pessoas desse pensamento cotidiano, desse pensamento rotineiro, elevar isso, impulsionar isso. E é muito bacana também, na hora de você construir esse desafio, você construir desafios que estão um pouquinho acima da capacidade da pessoa. Porque também, se você fizer isso daqui, naturalmente, na busca por esse resultado, você vai frustrar, ao invés de motivar. Então, primeira pergunta que eu deixo aqui para quem nos assiste é como é que você está estruturando os seus desafios? Como é que você tem metas claras para as pessoas e definidas dentro do processo? E qual a relação dessa meta? Essa
essa meta ela realmente ela eleva, ou você está criando metas e construindo metas direcionadas à rotina da pessoa. Então, isso é muito importante, ter desafios, porque à medida que as pessoas conseguem chegar nesses desafios, você gera a elas aquele sentimento de estima, de superação e de desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante que eu coloco para vocês. Segundo ponto importante, uma vez que você tem desafios estruturados, como que você conecta esse desafio na sua equipe? Legal? Conexão de desafio tem muito a ver com você, nesse momento, eu vejo a grande necessidade de você usar da tua comunicação, da tua habilidade de comunicação, porque conexão de desafios tem a ver com o nosso segundo ponto, que é empoderamento. Fazer com que as pessoas de verdade se sintam empoderadas dentro desses desafios, plugadas com ele. Esse é um elemento assim crucial. Pessoas plugadas com desafios. Só que não é simplesmente assim, cara, a meta é clara, ela é óbvia, você vai lá e conecta a pessoa com essa meta. Não é bem assim que a coisa acontece. Precisa de um esforço seu, para que você faça a pessoa sentir parte daquela meta, muitas vezes até envolvendo ela na construção do próprio desafio, ela vai se sentir empoderada. Esse é um elemento legal. Quando a pessoa está construindo, quando você estiver na sua jornada construindo um desafio, você estiver na sua jornada desenvolvendo essa linha de ação, pensar um pouquinho como que eu posso construir um desafio que empodere as pessoas. E às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. Sentar, explicar, gastar uma energia danada em fazer com que a pessoa sinta que ela é responsável por executar aquilo e que aquilo tem muito a ver com o processo de crescimento e desenvolvimento dela. Então esse é um ponto importante. Empoderar tem a ver com uma competência fundamental para o líder que se chama delegação. Só que, às vezes, eu converso com várias pessoas de diversas empresas, ele fala, cara, mas eu empodero, mas a pessoa não se sente parte daquilo, eu empodero, mas ele não de verdade sente que é com ele dentro daquilo. Aí você tem que analisar que existe o ato em si de empoderar, de realmente tornar a pessoa parte daquilo, mas existe também a sua capacidade de confiar e dar autonomia para esse colaborador, para esse membro de equipe poder executar. E quando você dá autonomia, uma coisa que a gente aprendeu, é você, além do simples ato de confiar, você está preparado e aceitar o resultado que vai ser passado para você. Ou seja, aquela pessoa pode atingir o resultado, ela pode não atingir o resultado, e construir uma motivação constante tem muito a ver com você entender a partir de onde está o resultado daquela pessoa e começar um processo de desenvolvimento e de construção. Aí é onde a maioria dos gestores acabam falhando em manter a motivação, porque cria desafio, empodera e quando dá errado, muitas vezes acaba entendendo que a culpa é da pessoa e toma de volta esse desafio ao invés de continuar uma linha de desenvolvimento com a pessoa. Então, esse é muito importante. Estabelecer desafios em conjunto com as pessoas num processo de construção, empoderar, dando confiança e autonomia no processo e principalmente aceitando o resultado. E realmente dar autonomia para as pessoas lidarem com a execução e também com as dificuldades que vão sendo apresentadas dentro dali. O teu trabalho é muito importante. E aí vem a terceira fase, que é uma fase assim crucial, que é aonde a gente acaba esquecendo e acho que a nossa missão foi concluída dentro do processo, que é acompanhamento ou uma gestão efetiva. Então nós falamos de desafio, nós falamos de empoderamento e nós falamos de acompanhamento. Acompanhar, sem sombra de dúvida, talvez seja a parte mais importante do processo. Por quê? Quando você está acompanhando, você está exercitando a sua percepção de educador sobre a pessoa naquele desafio. Ou seja, você está percebendo aonde houve um acerto e você evidentemente está dando um feedback positivo para esse acerto. E quando você faz isso, é muito legal porque quando a pessoa percebe que cresce, ela percebe que está avançando e voltando um pouco naquilo que eu falei lá no comecinho, quando você faz uma pessoa ter um sentimento que ele cresceu, que ele aprendeu, que ele evoluiu, que ele teve um resultado, você, nesse momento, está fazendo uma coisa muito legal, porque você está dando uma flechada direto nas necessidades motivacionais de estima, ou seja, você está construindo uma motivação do ponto de vista do próprio colaborador, uma motivação construída no seguinte sentido, cara, você foi capaz, você está executando, você está evoluindo, e muitas vezes também ir corrigindo os desvios, né? Olha, aqui não foi legal, aqui você de verdade
precisa performar mais. Então, essa é uma coisa assim que eu considero básica, mas é extremamente importante e fundamental para que você, como gestor, crie um ciclo de automotivação. Desafios focados, estruturados, uma cultura de empoderamento, uma cultura de confiança e uma cultura de aceitação em lidar com o resultado. E, evidentemente, um acompanhamento, uma gestão efetiva desse processo faz uma diferença danada na tua linha de resultados. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.